Tá, tá todo mundo enquadrado aí? Não tenho acompanhado. Ah, tá meio termo, Pedro. Tem Depois você gente que manda lá no nunca, grupo, lá. tem gente que nunca veio, tem gente que veio todas, tem gente que veio 60%, 70%, mais ou menos assim. Sim, tá certo, então. Então, vamos começar a nossa penúltima aula, né? Hoje a gente vai falar sobre previdência, né? O penúltimo módulo da prova, né? O último é o módulo de gestão de carteiras e planejamento de investimentos, tá? Então, basicamente, previdência ela é considerada tanto um investimento e um seguro ao mesmo tempo, tá? Ela serve para as duas finalidades. Então, esse conceito, né? Então, a previdência é um sistema de proteção social, tá? Essa é a essência da previdência, ela é caracterizada justamente como um seguro, tá? E ela tem o objetivo, né? O seu principal objetivo é garantir uma renda ao trabalhador e à sua família em momentos que ele não pode trabalhar, tá? Então, enquanto nós estamos novos e saudáveis, a gente contribui para uma previdência, né? Então, a partir do momento que a gente alcança uma certa idade, cumpre certos requisitos, a gente pode se aposentar, né? E receber a renda que a gente sempre contribuiu durante a vida toda, né? Então, a previdência ela serve para esses momentos, tá? Onde a gente não pode trabalhar, onde a gente está incapacitado ou uma idade avançada, tá? Então, essa é a principal ideia da Previdência. Então, por exemplo, a aposentadoria por idade, né, ou por tempo de contribuição, invalidez permanente, tá? Parcial ou permanente, tá? Geralmente, as aposentadorias por invalidez, elas são um pouco mais raras, né? Já uma vez que o segurado, né, ele tem que ter sofrido um acidente, que ele consiga justificar para o INSS que ele que ele possa, acho que tem alguém querendo entrar na chamada, ele possa se aposentar, tá? Antes da idade mínima. Auxílio-doença, tá? Para quando esse segurado ele desenvolve uma doença, ele pode também requerer da Previdência complementar ou da Previdência aberta os recursos, né? O salário dele durante quando ele estiver doente. E pensão para morte para os dependentes, tá? Então, vamos supor, eu, Pedro, tenho uma previdência, sou contribuinte, tanto do INSS como uma previdência aberta, venho por algum motivo estando aposentado ou não, tá, pessoal? Venho a óbito, então a Gabriela, minha esposa, ela vai receber o meu salário como título de pensão, tá? Então é muito importante que a gente faça aportes em previdência, tá? Seja ela o INSS ou demais previdências, tá? Hoje em dia, uma opinião pessoal minha, é que o segurado, né, ele recorra a uma previdência complementar, tá? Se ele tiver a opção, que a gente vai ver por quê. Então, a gente tem aqui, tá, Previdência Pública. Então, a Previdência Pública, ele é um sistema, tá, mantido e gerido pelo Estado e tem por objetivo garantir uma renda básica, tá, para o trabalhador e seus dependentes em momento de perda ou redução da capacidade de trabalho. No nosso país, tá, a Previdência Pública, ela é gerida pelo INSS, tá, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, tá. Ela tem algumas características, tá. Ela é obrigatória a contribuição para trabalhadores formais. Então, quem é CLT, tá, ou é um PJ, é obrigado, tá, a contribuir para o INSS, numa alíquota que vai de 7,5% até 14% do salário bruto, tá, do contribuinte. Isso a gente não tem como escapar de pagar, tá, pessoal? Ele já vem descontado automaticamente no nosso contra-cheque ou olerite, não sei como é que você chama. Então, no contra-cheque, já vem descontado lá a alíquota, né, correspondente ao teu INSS, tá? E a partir dessa alíquota a gente consegue calcular também o imposto de renda da nossa folha, tá? Então, no nosso caso, aliás, no nosso país, né, a Previdência Pública é administrada pelo INSS e ela funciona, pessoal, no regime de repartição simples, tá? O que isso significa? Que os trabalhadores ativos financiam os benefícios dos aposentados. É isso aí, tá? Então, a gente que paga o salário dos aposentados hoje, tá? Nós que estamos em idade de trabalho, pagamos quem já se aposentou, tá? Então, a Previdência, ela cobre riscos sociais, né? Então, tem a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, invalidez, auxílio-doença, isso eu já tinha falado, né? O salário maternidade, tá?
e a pensão para morte. Eu só acho que não tinha falado do salário maternidade, que é também um dos benefícios para quem é contribuinte do INSS, tá? Já foi, né? A aposentadoria do INSS já foi uma característica de segurança, hoje já é dúvida, né? Por quê, pessoal? Antigamente, tá? A taxa de natalidade, inclusive, se eu não me engano, foi redação do Enem, né? Foi o tema da redação do Enem desse ano. A taxa de natalidade, ela reduziu muito, né? Então, se a gente pegar um histórico aí de 40, 50 anos atrás, as mulheres tinham uma média aí de 3, 4, 5, 6 filhos, né, por mulher. Hoje, se a gente vê, esse número caiu pela metade, ou mais que a metade, tá? Então, um dos riscos, né, da Previdência, que como ela funciona num sistema de repartição simples, tá? Onde os trabalhadores ativos financiam os aposentados, a tendência é que nos próximos anos a base de trabalhadores ativos do nosso país caia, né? Porque já não, as mulheres não estão tendo mais filhos como tinham antigamente. Lógico, obviamente, né? O número de contribuintes do INSS vai reduzir, né? E o número de aposentados, consequentemente, vai aumentar. Então, a Previdência, do jeito que ela é hoje, tá? Ela sempre sofre reformas, tá? Então, hoje, por exemplo, para um homem se aposentar, ele tem que ter 65 anos completos e 15 anos de contribuição. Mulheres têm que ter 62 anos. Se, por exemplo, a taxa de natalidade continuar caindo, tá? A tendência é que o governo, né, aumente, por exemplo, a idade de se aposentar. Então, ao invés do homem se aposentar com 65, ele vai passar a se aposentar com 60. Ao invés da mulher se aposentar com 62, ela vai passar a se aposentar com 67, tá? Então, o governo tem que sempre fazer reformas de modo a garantir o pagamento do benefício dos aposentados. Tá? E 90% desses benefícios são pagos, né, por os trabalhadores formais ativos. Tá? Quem não é obrigado a contribuir para o INSS? Trabalhadores autônomos. Tá? Então, quem não tem carteira assinada não é obrigado a contribuir para o INSS. Contudo, não pode se aposentar não pode se aposentar por tempo de contribuição, né? Só se aposenta por idade e uma idade bem alta, tá? Se eu não me engano, na casa de 75 anos, eu não me lembro se é hoje essa idade. Mas para um trabalhador autônomo se aposentar, ele tem que ter muito mais anos de trabalho na informalidade, tá? Então, limitações da Previdência Pública, né, do INSS. Então, o teto, hoje, ele é de R$ 7.800, tá? E ele é impactado pelo envelhecimento populacional, como eu acabei de conversar com vocês, né? E a sustentabilidade financeira exige, né, reformas periódicas. Então, para mim, tá? Essa aqui, ele vai ser a principal desvantagem, tá? O teto. Ah, Pedro, mas tu acha que receber R$ 7.800 por mês em 2025 é ruim? Não é ruim, pessoal. Porém, imagina que nós sejamos muito bem-sucedidos e nós recebemos aí, sei lá, 15 mil por mês. A gente vai lá, todos os meses, vamos lá, a gente recebe 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês já gera uma alíquota máxima de 14% do bruto. Então, fazendo essa conta aqui, deixa eu pegar minha HP, 15 mil, enter, 15%, tá? Então, o cara pagaria aqui R$ 2.250 todos os meses, por não sei quantos anos, né, dependendo para o INSS. Então, essa aqui seria a contribuição mensal desse indivíduo que ganha 15 mil reais por mês, tá? E aí o cara trabalha lá por 30 anos, ganhando 15 mil reais por mês. Quando esse cara vem aposentar lá com 65 anos, homem, ou 62 anos, mulher, o teto dele é 7.800, então o INSS não vai pagar mais que isso para a pessoa. Então o cara tem uma perca salarial aí, ó. Vamos ver aqui, ó. 15 mil, enter 7.800 menos 7.200 reais. Ou seja, se o cara se aposentar e não fizer o pé de meia dele, de 15 mil reais, ele vai cair para 7.800. Só que, né, o cara tem um padrão de 15 mil por mês. Então o cara não se sustenta com 7.800, né? Então, essa para mim é a principal limitação da Previdência
complementar, desculpa, do INSS. E é por isso que entra a história, né? Tudo isso que eu falei foi só para entrar na historinha da Previdência Complementar. Então, para o cara se proteger e manter o seu padrão de vida quando ele se aposentar, ele vai lá no banco, né, ou numa instituição financeira autorizada e faz uma previdência complementar. Então, além dele pagar os 14% do salário dele, né, bruto no INSS, sei lá, ele pode pegar mais 5% e aplicar num VGBL, né, que é um tipo de previdência, tá, que a gente já vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque esses 5% desse VGBL aqui vai complementar esses R$ 7.800 que ele vai estar sujeito a ganhar no INSS hoje, né? Então, a Previdência Complementar ela funciona no sistema de repartição normal, né? A gente chama de repartição normal, e cada um decide a hora que quer sair, tá? Então, eu posso ter uma Previdência hoje. Se eu quiser me aposentar, eu com 25 anos hoje, eu posso, tá? Eu posso converter meu benefício em renda. Obviamente, né? Com 25 anos eu não devo ter acumulado um valor muito grande em Previdência Complementar, então logo meu salário vai ser bem pequenininho. Só que para o cara que passa 30 anos contribuindo com 5% do seu salário no VGBL, ele vai chegar lá na aposentadoria dele com um saldo acumulado enorme, né? E ele pode converter em renda, ele pode sacar, enfim, ele pode complementar a sua aposentadoria do INSS com a previdência complementar, tá? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, o teto é 7.800, tá? Se eu tiver um salário base de 15 mil, eu vou pagar 14%, ou seja, se eu, para facilitar a conta, não importa o quanto que eu ganhe, né? Acima lá de um X, eu vou pagar 14%. Então, se eu ganhar 100 mil reais por mês, eu vou pagar 14 mil de INSS, né? Só que quando eu me aposentar, eu vou estar limitado ao teto, tá? Então, se vocês pegaram essa ideia, a gente já consegue partir para a parte de previdência complementar. Então, como eu falei agora, né? A previdência privada ou complementar, ela é um sistema voluntário de poupança, tá? De longo prazo, tá? Então, o objetivo dela é ser para longo a longuíssimo prazo, tá? Ela complementa a tua aposentadoria no INSS. Ela é baseada na capitalização individual, tá? Então, aqui que igual eu falei para vocês, cada participante acumula os seus próprios recursos. Então, eu, Pedro, não estou pagando para a Gabriela se aposentar. Eu estou pagando para mim mesmo. Eu estou fazendo um fundo de recursos para o meu próprio benefício, tá? Então, qual que é o principal objetivo da Previdência Complementar? É garantir um padrão de vida após a aposentadoria, tá? Então, geralmente, como a gente entra, quem ganha um salário muito alto tem perdas financeiras quando se aposenta, né? E a Previdência Complementar é justamente para poder tampar esse furo, tá? A adesão ela é opcional, tá? Diferentemente do INSS, tá? O INSS é coercitivo. A adesão na previdência complementar é opcional, tá? Então você escolhe se tu quer participar de um plano de previdência. Você vai lá no banco, você define o quanto você quer pagar por mês, você define quando você quer resgatar, né? Respeitando as regras do fundo. É muito mais autônomo, tá? Então, ela é ideal para quem deseja planejar o seu futuro financeiro com uma certa autonomia, tá? Ela pode ser contratada individualmente ou ela pode ser oferecida como benefício para as empresas, pelas empresas. Então, aqui a gente entra lá na Previc, né? Não sei se vocês lembram da primeira aula que eu estava falando que existem dois tipos de previdência: a previdência complementar aberta, que é o que a gente está tratando hoje, e a previdência complementar fechada, que são os fundos de pensão, tá? Como nós estamos nos preparando para a prova da CEA, né, que é a prova de especialista em investimento, a gente não vende previdência fechada. Então, a prova ela só vai cobrar da gente os conhecimentos prévios da previdência complementar aberta, tá? Então, os fundos de pensão, que são as previdências que as empresas disponibilizam para seus funcionários, eles não são assunto da prova, então eu não vou entrar nesse assunto, tá? E um outro ponto, né, é que ela requer uma educação financeira, né, e uma disciplina de longo prazo. Então, assim, ó, eu tenho que ter minhas contas bem certinho, tá? Então, se eu, Pedro, vou escolher fazer uma previdência colocando R$ 500 por mês, então eu tenho que fazer meu planejamento financeiro já desconsiderando esses R$ 500 do meu salário, tá? E eu tenho que ter, a palavra-chave desse estudo é disciplina, tá?
eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter comprometimento de colocar o meu recurso sempre no dia certo, tá? Então, eu tenho que ter todos os meses o compromisso de aportar na minha previdência, tá? E a previdência não é simplesmente guardei o dinheiro, tá? Ela é classificada como um fundo de investimento em previdência, chama de FIP, tá? Ou Fundo de Investimento e Participação, enfim, tá? Então, se guarda essa sigla, FIP, tá? Nesses fundos de investimento em previdência, eles rendem, tá? Porque o gestor e o administrador, né, podem alocar o teu dinheiro, né, nesse tempo que tu tá guardando, em fundo de investimento e vai gerar uma rentabilidade, tá? Então, o dinheiro não fica parado ali, ele vai rendendo, tá? Inclusive, vai ser um dos assuntos dos nossos exercícios que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, a Previdência Complementar Aberta, ela é oferecida por instituições financeiras, como bancos e seguradoras, né? Ela é acessível a qualquer pessoa e tem como objetivo formar uma reserva para aposentadoria ou outros projetos de longo prazo, tá? Então, vamos supor, eu acumulei R$ 1 milhão na minha Previdência durante a minha vida. Quando eu fizer 65 anos, ou 60, ou 50, quando eu quiser resgatar, eu posso ou converter todo esse saldo que eu acumulei numa renda vitalícia ou uma renda temporária, que seja, ou eu posso sacar tudo de uma vez, ou eu posso fazer saques parciais, enfim. Esse dinheiro que eu acumulei, eu posso usar ele da forma que eu achar melhor, né? Desde que eu pago o imposto na hora de sacar, que é essa parte importante, tá? Então, falando de imposto, a gente tem dois tipos de previdência privada, tá? A gente tem os planos PGBL e os planos que a gente chama de VGBL, tá? O PGBL, tá? Ele é o Plano Gerador de Benefício Livre, tá? Ele é ideal para aquele cara que declara o imposto de renda no modelo completo, tá? E ele permite deduzir até 12%, tá, da renda bruta anual. Então, se você declara o seu imposto de renda da forma completa, né, tu pode deduzir até 12% do valor do imposto de renda com o valor que você aplicou na Previdência, tá? Qual que é o pênalti disso? Na hora que tu vai resgatar a tua Previdência, o imposto ele vai incidir sobre tudo aquilo que você investiu, tá? Ah, mas isso não é o que acontece? Na verdade, não. A gente recebe nosso salário, a gente já paga imposto, né? Imposto de renda, enfim, tá? PIS, COFINS para quem é PJ. Na hora que eu aplico esse dinheiro que já é líquido de imposto, na hora que eu resgato no PGBL, eu ainda pago imposto de novo, ou seja, eu sou bitributado com esse dinheiro, tá? Qual que é a vantagem disso? Todos os anos você pode deduzir 12% dos aportes do teu imposto de renda. O VGBL, ele é o plano que ele é mais comum, tá? Entre os brasileiros. Ele é indicado para quem faz imposto de renda no modelo simplificado, tá? Ele não oferece dedução do imposto de renda sobre o valor total, tá? Então, se eu apliquei 10 mil, eu não vou pagar imposto sobre 10 mil. Eu vou pagar o imposto apenas sobre o que rendeu. Então, se eu apliquei 10 mil e resgatei 20, eu vou botar outro valor. Se eu apliquei 10 e resgatei 25, eu vou pagar imposto de renda sobre aquilo que rendeu, então sobre 15 mil. No PGBL, eu pagaria imposto sobre os 10 mil que eu apliquei, mais aquilo que eu rendeu, tá? Mais aquilo que teve de rendimento na minha previdência, tá? Então, depende, tá? Se você é aquele cara que declara imposto de renda de forma completa, que geralmente paga mais imposto, então é mais recomendado que você faça um PGBL. Se você é aquele cara que declara imposto de renda no modelo simplificado, tu faz um VGBL, tá? E para você fazer essa dedução, pessoal, de 12%, obrigatoriamente você tem que ser contribuinte do INSS, tá? Obrigatoriamente. Se você for um trabalhador autônomo e que faz o imposto de renda do modelo completo, não adianta tu fazer PGBL, porque você não pode deduzir, porque você não contribui para o INSS, a não ser que você contribua, tá? Se você contribuir, pode diferir 12% na tua renda. Isso aqui eu acho que eu já falei, né? A Previdência, ela permite, né, que você escolha o valor e a frequência das suas contribuições, né? Você pode fazer portabilidade dela, tá? Então, se você tem a portabilidade no Bradesco, briguei com o gerente do Bradesco, posso transferir para o Itaú? Pode, tá? Desde que você migre do mesmo plano
tá? Para um outro mesmo plano. Então, se eu tiver um PGBL no Bradesco, eu posso transferir a minha previdência para um outro PGBL, tá? Se eu tiver um VGBL, tá? Se eu tiver um VGBL, eu posso transferir para um outro banco, desde que seja para um outro VGBL, tá? Posso transferir de um para outro? Não pode. Você só pode transferir no mesmo regime tributário, tá? Eu tenho a previdência, sei lá, tá no meu nome. Quero transferir para o Pedrinho. Posso? Não posso. Eu só posso, eu só posso transferir de mesma titularidade e mesmo regime tributário, tá? A previdência permite você escolher o valor e a frequência das contribuições, oferece portabilidade entre as instituições e pode ser usada como ferramenta de sucessão, tá? No entanto, pode ter taxas elevadas e rentabilidade melhor que os outros investimentos. Qual que é a outra principal vantagem, tá, pessoal, de aplicar numa previdência? É a questão da sucessão, tá? Quem tem previdência, como ela funciona como um seguro, eu posso indicar um beneficiário, tá? Então, por exemplo, na minha falta, eu quero deixar a previdência para o meu cachorro. Óbvio, né, pessoal? Para o cachorro não dá, mas assim, quero deixar a previdência para o meu amigo que não é da minha família. Se eu colocar o nome do meu amigo como beneficiário da minha previdência, ele não passa por inventário quando eu venho a falecer e o dinheiro vai direto para ele, tá? Ele não passa por sucessão de herança, tá? Então quem tem dinheiro em previdência, cadastra um beneficiário ali, o dinheiro vai para ele de uma forma muito menos burocrática, tá? Ela pode ter taxas elevadas, né? E rentabilidade menor que os outros investimentos. Por quê? Porque entre você pagar para alguém guardar o seu dinheiro, você pode guardar seu dinheiro sozinho, né? Só que qual que é a chance de tu pegar e não ter a disciplina de guardar o dinheiro, né? Então a gente paga para alguém guardar esse dinheiro, no caso, o banco, tá? Então ela pode ter uma rentabilidade menor porque você está pagando taxa de administração para o banco ou para a seguradora, tá? A previdência complementar fechada foi o que eu falei para vocês dos fundos de pensão, tá? Então ela é um tipo de previdência que ela é oferecida por entidades sem fins lucrativos, conhecida como os fundos de pensão, né? Ela é voltada exclusivamente a empregados de uma empresa ou membros de uma entidade de classe. A adesão só é possível mediante um vínculo com o patrocinador. Então, eu sou funcionário do Bradesco, eu tenho acesso à Previdência Complementar do Bradesco, né? Cada empresa, né, que tem o seu fundo de pensão, ela estabelece algumas regras. Vou falar no exemplo pessoal meu, tá? Lá no Bradesco, eu posso contribuir com até 5% do meu salário e o banco, bonzinho, vai lá e coloca mais 5%, tá? Então, todos os meses eu ganho 10% do meu salário, né? Sendo que eu só contribuo com 5% na minha previdência. Quando eu for desligado ou completaram certos... Óbvio, né, pessoal? Para pegar a parte do banco, tem uma regra lá. No meu caso, acho que o funcionário tem que ficar no mínimo 10 anos para poder resgatar uma parte uma parte, né? Da parte do banco, né? E serve também como um complemento de renda. Então, tu pode ter a previdência fechada, uma previdência aberta, posso ter o INSS, posso ter, né, vários tipos de previdência durante a minha vida, né? Por exemplo, entidade de classe. Então, os advogados, por exemplo, depois que passam na OAB, eles podem aderir à previdência complementar fechada para advogados devidamente matriculados na OAB, tá? Então, a Caixa, então, quem os funcionários da Caixa tem o seu próprio fundo de pensão, e por aí vai, tá? A Receita Federal, ela permite o participante escolher entre dois regimes de tributação, tá? Então, a gente tem aqui o regime progressivo e o regime regressivo, tá? O regime progressivo, ele segue a tabela do imposto de renda, tá? Limitado em 15%. O regime regressivo, que é o mais importante aqui para a gente estudar, ele começa em 35% e vai até 10%, tá? Então, a cada 2 anos, cai 5% a tabela de imposto de renda. Eu vou mostrar aqui a tabela que eu acho que vai ficar mais fácil. Vou passar aqui para essa aqui primeiro, antes de voltar para o próximo slide. Então, se o camarada ficou 2 anos na Previdência, ele vai pagar 35%, se for um VGBL, tá? Vamos falar de VGBL que é mais fácil. Ele vai pagar 35% de imposto de renda sobre aquilo que rendeu. Se ele ficou de 2 a 4 anos, ele vai pagar 30%. Então, vai caindo de 2 em 2 anos, vai caindo 5%. Quando chega em 10%, ele já está na alíquota mínima. 10%, tá?
Então, o regime progressivo, tá? Ele segue a tabela tradicional do imposto de renda, ele vai de 0 até 27,5%, dependendo do valor recebido por mês, tá? Então, ela é mais indicada para quem pretende resgatar valores menores, tá? Então, se tu quer fazer um resgate de um valor curto da tua previdência, um valor pequeno da tua previdência, tu escolhe o regime progressivo, porque aí tu vai pagar de acordo com a tabela de imposto de renda, né? Ou se você vai ficar em prazos curtos, tá? O regime regressivo, a alíquota ela vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Então, o regime regressivo ele é indicado para quem realmente quer ficar muito tempo na previdência, tá? Então, a escolha do regime de tributação, ela afeta diretamente a rentabilidade líquida da tua previdência, tá? Então, quem contribui por muitos anos tende a pagar menos imposto no regime regressivo, né? Que vai aumentando, né, o valor final disponível. Já o progressivo pode ser vantajoso em casos de resgates antecipados, que é o que a maioria faz, né? Ou para quem tem rendimentos menores na aposentadoria, tá? Quem quer realmente complementar rendas. E aqui a tabela que eu mostrei para vocês, tá? Então, de previdência, pessoal, a gente tem que lembrar que o VGBL ele vai tributar somente os rendimentos, o PGBL ele vai tributar todo o valor que você acumulou no plano, né? E dá o diferimento fiscal de 12%, tá? Que vocês vão acertar qualquer questão de previdência que cair na prova. Como a gente está falando da prova da CEA, além dela cobrar os conceitos de VGBL, PGBL, regime de tributação progressivo e regressivo, ela ainda vai cobrar da gente para a gente fazer contas, tá? Então, trouxe aqui algumas para vocês, tá? Então, vamos fazer esse primeiro exercício aqui. Um determinado investidor contratou um plano de previdência do tipo VGBL, ó, você vê que o exercício sempre vai te dar o tipo do plano, né? Com aportes mensais de R$ 500 por 10 anos. O primeiro aporte foi feito na data da contratação do plano, tá? Ou seja, ele chegou no banco e já contratou. Esse plano rendeu 0,6% ao mês durante todo o período, tá? Se o regime de tributação é progressivo, podemos afirmar que, ao resgatar o valor total hoje, o imposto de renda retido na fonte vai ser de... Então, a gente tem que fazer a nossa continha aqui. Deixa eu puxar, então, a nossa HP 12C, tá? É muito importante que vocês tenham uma dessa aqui, tá? Para fazer a prova. Então, ó, para a gente zerar a calculadora, tá? A gente aperta FREG, né? FCLX. E como ele está dizendo que o primeiro aporte vai ser no ato, então a gente tem que apertar aqui a tecla G, Begin, tá? Isso quer dizer que o primeiro aporte vai ser no ato. Então, eu tenho aqui que o aporte vai ser de R$ 500, né? Todos os meses. Então, ele tem que entrar como negativo, porque eu estou falando de um fluxo de caixa, tá? A taxa que ele rendeu é de 0,6%, tá? Então, aperto 0,6, aperto no izinho de taxa, tá? Ele ficou por 10 anos. Então, se a minha taxa está ao mês, pessoal, eu tenho que ter meu prazo também em meses. Então, 10 vezes 12, 120 meses. 120 meses. Então, inserir todas essas informações na calculadora, eu vou puxar, então, o valor futuro, tá? Então, anotem esse valor, né? Então, no futuro, ele vai ter R$ 88.026,50, aproximadamente, 51 centavos, tá? Só que como ele tem um plano VGBL, ele só vai pagar imposto de renda sobre aquilo que rendeu, tá? Então, para eu calcular aquilo que rendeu, eu tenho que fazer o quê? Então, 500, enter, 120 vezes. Então, ele contribuiu R$ 500 por 120 meses. Então, ele desembolsou R$ 60 mil nesse período todo. Então, como ele desembolsou R$ 60 mil nesse período todo e rendeu 88.026,51 menos, então ele teve um rendimento real aí de R$ 28 mil, tá? Lembra que eu falei para vocês que no regime progressivo, quando o cara ele vai resgatar, ele vai pagar 15% de imposto? Então, 15% desse valor de rendimento aqui, ele vai pagar de imposto. Então, eu vou apertar 15% e eu vou encontrar esse valor aqui, ó, 4.203,97. Vamos ver onde que está esse valor aqui. Aqui, ó. Peraí. Caneta. Aqui, ó. Beleza? Então, uma questão aí, a gente já conseguiu resolver, tá?
Agora uma questão teórica, tá, pessoal? Um cliente, tá? Contador, 50 anos de idade, assalariado, faz a declaração completa de ajuste anual e sabe que vai se aposentar em, no máximo, 12 anos, tá? 12 anos. Ele quer se preparar financeiramente para isso e decide alocar 24% dos rendimentos brutos para esse fim, tá? Então, assim, pessoal, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, o cara faz declaração completa, então isso indica que ele deve aportar os recursos no PGBL. Qual que é a porcentagem que ele pode, de dedução fiscal que ele pode diferir no imposto de renda? 12% da renda bruta, tá? Então, se ele vai alocar 24% da renda dele em previdência, o que você, como um especialista em investimentos, vai indicar para ele? Então, a letra A está dizendo aqui que ele vai colocar 100% dos recursos num PGBL com tabela regressiva. Então, realmente, né, pessoal, se ele vai ficar com mais de 10 anos, então ele vai pegar aquela alíquota de 10%. Vai botar num PGBL, tá certo, vai botar numa tabela regressiva, tá certo. Só que ele vai botar 100% dos recursos? Não, né, pessoal? Ele não vai botar 100%, porque 100% vai dar 24%, ele só tem diferimento fiscal em 12%, tá? Que é exatamente metade do que ele vai contribuir. Letra B. Colocar 50% dos recursos em um PGBL com tabela progressiva e o restante em um VGBL também com tabela progressiva. Tá certo, né, pessoal? Ele vai botar 50% no PGBL e o restante, né, os outros 50% no VGBL. Só que, como ele vai ficar por bastante tempo, então a tabela progressiva não é muito interessante para ele. Então, ele vai botar uma tabela regressiva. E aqui está dizendo que ele vai botar uma tabela progressiva, né? Então, ele tem que botar uma tabela regressiva. Colocar 100% dos recursos em um VGBL com tabela regressiva. Realmente, vai botar uma tabela regressiva, mas ele tem que botar uma parte em PGBL para ele poder ter o benefício fiscal. Então, essa aqui também está errada, 100% não. E só sobra, então, a última. Colocar 50% dos recursos em um PGBL com tabela regressiva e o restante com tabela progressiva. Com tabela regressiva também, tá? Então, 50% no PGBL e outros 50% em VGBL. Então, acertamos nosso gabarito aqui. Outra questão teórica. A principal vantagem dos planos VGBL para o investidor é que, letra A, permite o abatimento das contribuições realizadas ao ano até o limite de 12% da renda bruta anual na declaração completa de ajuste de renda. Cara, isso aqui é PGBL, né? Acabamos de ver isso aí, tá? PGBL tributa tudo e diferimento fiscal de 12%. Letra B. Apesar de não permitir abatimento na base de cálculo do imposto de renda, verdade, durante o período de diferimento, a possibilidade de pagamento de imposto de renda somente sobre a parcela referente aos rendimentos do montante retirado representa uma vantagem em relação aos outros produtos. Ó, tá certinho, né, pessoal? O VGBL só tributa os rendimentos. Garantem renda à família do cliente caso ele venha a falecer antecipadamente no recebimento dos prêmios. Isso tanto o VGBL como o PGBL, tá? Se o cliente contratar uma renda vitalícia com prazo certo, tá? Garante isso daí, tá? Então, independente se é VGBL ou PGBL. Então, tá errado essa aqui também. A incidência de imposto de renda somente sobre a parcela de ganho do fundo, pelo critério de come cotas. Aqui a gente está falando de um fundo de investimento de renda fixa, tá? O come cotas ele só pode ter nos fundos de renda fixa de curto e de longo prazo e não se englobam os fundos de previdência, tá? Então isso aqui está errado. Então essa aqui seria talvez a alternativa distratora aqui desse exercício, tá? Kleber, tá? Investe 10 mil em um VGBL regressivo, regime regressivo pelo prazo de 15 anos, tá? Esse plano terá rentabilidade mensal de 0,40. Qual será o valor do resgate líquido do mesmo? Então, mesma coisa, pessoal. Vamos lá pegar nossa HP. Esses exercícios que eu peguei aqui são da Top Invest, tá? Que, inclusive, foi patrocinadora. Desculpa, que palestrou, né, na nossa Invest com. Então, vamos lá. Mesma coisa, tá? 10 mil. Nesse caso, ele só investiu 10 mil, tá? Ele não tá colocando aporte mensal nem nada. Ele só colocou a contribuição dele única, tá? 10 mil. Como ele teve que pagar, então tem que entrar isso com sinal negativo no nosso fluxo de caixa. 10 mil negativo, valor presente. Rendimento, 0,4. Taxa, né? Prazo, 15 anos.
15 vezes 12, né? 180. 180 N. Então, vou puxar o valor futuro. Opa, rendeu, então, ao todo 20.514,84. Daí, tu vai todo faceiro marcar a primeira alternativa, né? Tá mais ou menos aqui dando o que deu aqui. Só que aí vocês vão errar, né, pessoal? Por quê? Porque no VGBL, ele vai tributar, somente o que rendeu, tá? Então, eu tenho que descontar aquilo que eu apliquei. Então, 10 mil menos. Então, esse plano rendeu para ele 10.514,84 centavos, tá? 85, né? Deixa eu botar com duas casas aqui. Como ele está no sistema regressivo, né? Acima de 10 anos, ele já vai pagar a alíquota mínima de imposto, que é de 10%. Então, se eu tiro 10% de alguma coisa, significa que eu vou ficar com 90% daquilo. Então, 0,9, né? Que é o decimal de 90%, vezes. Então, deu isso aqui, 9.463. E eu vou somar o valor que eu aportei inicialmente. Então, o valor líquido de resgate desse plano vai ser de 19.463,36 centavos, que dá exatamente na terceira alternativa, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de previdência que a gente fez hoje, tá? Eu espero que tenha sido proveitosa. Não sei quantas pessoas estão me assistindo aqui. Não sei se alguém for com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida sobre, tá? Mas, de modo geral, o assunto previdência ele é cobrado dessa forma, tá? É entender qual é o tipo de regime progressivo, qual é o tipo de regime tributário que eu estou sendo aplicado. Então, se eu tenho um VGBL, um PGBL, se é progressivo, se é regressivo, qual que é o melhor para eu indicar para o nosso cliente, tá? Dado uma situação, se ele tem imposto, enfim. E saber calcular, tá, pessoal? Os fluxos de caixa, valor presente, valor futuro, tá? Então, na prova, a gente só pode levar a HP 12C na hora, tá? Não posso levar calculadora científica. Então, é muito importante que vocês saibam utilizar a calculadora, tá? Inclusive, para o próximo semestre, uma das minhas ideias aí para trazer para a Liga é um curso só de HP 12C, tá? Um núcleo só para isso, que eu acho que seria muito importante para todo mundo. Porque depois que tu aprende a mexer nessa calculadora aqui, tu esquece como é que usa as outras calculadoras. Então, se vocês não têm mais dúvidas, tá? Não tiveram dúvidas ou entenderam o conteúdo, eu dou essa aula por encerrada. Agradeço aí a atenção. Vou ver se eu coloco uma lista, se for necessário. Se eu julgar necessário, eu vou colocar uma lista lá para fazer, tá? Para poder complementar ali. E na próxima aula, a gente vai fazer a nossa última aula, tá? Que é a aula de gestão de carteiras. E aí a gente finaliza o conteúdo da cadeira. Tá bom, pessoal? Então, indo mais aí, agradeço